A França é a campeã da Copa do Mundo de 2018. E isso não é por um acaso. Agora você está voltando aos olhos a Emmanuel Macron. Et ce lieu dans lequel nous nous retrouvons, 10 de cette pyramide. De cette pyramide. Ce lieu, c'est celui de la France que le monde regarde. Car ce soir, c'est l'Europe, c'est le monde qui nous regarde. E você não tem noção do que vai acontecer, mas eu estou aqui para te falar. Preste atenção, tudo isso foi armado. A derrota do Brasil e a França como sendo a grande campeã já desde muito tempo. Para que agora todo o mundo, a terra toda, volte os olhos para Emmanuel Macron. Aparentemente você não vê nada aqui. Você apenas vê que um candidato que ganhou a presidência da França. Mas agora eu vou te mostrar algumas coisas que farão você refletir muito sobre isso. Se nós usarmos um programa de edição para dar mais brilho aqui e mais contraste, veremos que tem uma pirâmide atrás de Emmanuel Macron. Olha aí. E quando nós fazemos algumas linhas, por exemplo, sobre a imagem dele quando ganhou a presidência, nós vemos uma pirâmide para cima e uma pirâmide para baixo. Você sabe que símbolo é esse? Esse é o símbolo do esquadro do compasso da maçonaria. E se nós fecharmos aqui tanto um quanto o outro, nós vamos ter um outro desenho também, que é nada mais, nada menos que o hexagrama. Agora eu te pergunto, você acha que isso é por um acaso? Você acha que ele estaria nesse exato local e levantaria as mãos formando esse símbolo por um acaso? Não, não é por um acaso. Por quê? Porque isso aqui é uma consagração. Eu tenho aqui uma nota de $1. E você pode analisar que aqui tem uma pirâmide com o olho que tudo vê em cima. Escrito Anurti Coeptis em cima e Novus Ordo Seclorum embaixo, que significa nova ordem mundial. É exatamente isso aqui que ele está proclamando. A Copa da Nova Ordem. É uma nova ordem no futebol. No geral, uma nova ordem. Tem outra coisa muito interessante aqui nessa pirâmide. Cada ponta do hexagrama está terminando em uma letra. E cada letra, se você formar aí, forma a palavra Mason em inglês, que é maçom em português. O anti-messias é maçom, eles são maçons, eles estão controlando. Ele está sendo chamado de O Messias. Emmanuel Macron entrou de rompante na corrida ao Palácio do Eliseu. Para muitos eleitores franceses, é o único candidato capaz de salvar o país. O único candidato capaz de salvar. Olhar iluminado em direção ao céu, sorriso franco e venturoso, braços e mãos abertas, num largo abraço aos milhares de verdadeiros fiéis que visivelmente o adoram. O adoram. É estonteante. Muitas pessoas parecem hipnotizadas. É preciso ver para crer. Amo-vos ferozmente. Daniel 8:23 falando do antimessias, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, um rei de feroz. Amo-vos ferozmente.
e especialista em intrigas, grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Aí ó, a igreja será perseguida na grande tribulação durante o reinado do antimessias. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, muito será enganado. Segundo Tessalonicenses 2 fala disso. No seu coração se engrandecerá, ele vai querer ser como o Criador e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Você que pensa que nada vai acontecer, é você que está nessa lista aqui da morte. Muitos dos presentes, alguns deles convertidos ao maconismo, muito recentemente parecem quase em êxtase. As suas reuniões públicas são completamente diferentes das de todos os outros concorrentes ao Eliseu, porque tocam a transcendência e o seu estilo é único. O candidato Emmanuel Macron tem um carisma inegável e assume de forma desassombrada a dimensão messiânica, por vezes até crística, que a sua postura transmite. Jean-Luc Mélenchon, candidato da esquerda radical, diz que ele é um cogumelo alucinógeno. Veja aí, ele já está sendo chamado de o escolhido nas revistas, o todo-poderoso. Reparem, Deus fala-lhe, pergunta-lhe a jornalista. Ele responde, não tenho a certeza que Deus tenha algum dia falado. No fim, são vozes que nós próprios criamos. Eu sei dizer o que se pode dizer sem nada revelar. Não separo Deus do resto. Faço a ligação entre a transcendência e a imanência. A transcendência seria algo que transcende a matéria, no caso, o mundo espiritual ou a espiritualidade. A imanência é essa manifestação espiritual revelada na matéria, o que pode indicar que seria Satanás em forma de ser humano. Apesar de valsistas e holandistas o apelidarem em privado de o pequeno traidor, há suspeitas sobre a sua desmesurada ambição. O pequeno traidor, veja bem esta expressão, o pequeno. Quando lemos Daniel a respeito do anti-Messias, mais conhecido como anticristo, capítulo 7, verso 8, diz assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Daniel capítulo 8, verso 9, diz também a respeito do anti-Messias. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Percebeu a semelhança. Aqui ele nega ser homossexual. Mas em Daniel, capítulo 11, verso 37 diz: não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Nem a desejo de mulheres. Emmanuel parece ter sido tocado pela graça e provavelmente encontrou seu próprio caminho político ao decidir sair do governo socialista em 2016. Continuando a leitura, diz que ele era um quadro superior no Banco Rothschild. Percebeu a ligação com os senhores do mundo. O seu telefone, dizem, não para de tocar. Quase toda a gente que conta disse fascinada com ele. De banqueiros a patrões e a muitos idosos intelectuais, seja como for, o nome de Emmanuel Macron está em todo lado, só se fala nele em França e no estrangeiro. Emmanuel Macron é inteligente e tem uma formação cultural sólida. Ele estudou num liceu privado de jesuítas. Os jesuítas estão ligadíssimos com a maçonaria. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Todo esse contexto fala do anti-Messias, e aqui diz aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 660.
Interessante notar que ele foi eleito com 66,06% dos votos. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, também fala do anti-Messias. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Emmanuel Macron diz que é o próprio Deus Júpiter. A passagem de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que fala do Emmanuel, que muitos pensam erroneamente que fala do Messias, na verdade está falando do anti-Messias. Pois sabei que o rei mesmo vos dará um sinal. Eis que a criança está grávida, e dará à luz a um filho, e por-lhe-á o nome de Emmanuel. Muitos pensam que esse versículo é uma profecia que se refere ao nascimento do nosso Salvador, Yahshua, mas estão completamente enganados. Trata-se do nascimento do anti-Mashiach. Ou você nunca percebeu que ninguém na Bíblia o chama de Emmanuel? Ainda no versículo fala que uma criança daria à luz ao Emmanuel. E bem, a mãe de Emmanuel Macron é conhecida como uma criança refugiada da guerra em Bagnéres de Bigorre, fato que se encaixa perfeitamente com as escrituras. O nome Emmanuel não significa Deus conosco, e sim Deus dentro do homem. De qual Deus que estão falando? Está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. O apóstolo Paulo diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória do Messias, o qual é a imagem do Criador. Ou seja, o Deus deste século é Satanás. Quando fala Emmanuel, está falando do Deus dentro do homem, que é Satanás dentro do anti-Messias. Esse Deus aqui que está escrito In God we trust, que significa em Deus nós confiamos, não é o Criador dos céus e da terra. Até porque esse God é uma blasfêmia, escrito de trás para frente é dog. Dog é cão em inglês. Esse aqui é Satanás. Os senhores do mundo adoram Satanás. O que o Emmanuel Macron está fazendo aqui é consagrando a nova ordem mundial, dando o início do seu reinado. A igreja não foi arrebatada antes da tribulação, e o acordo de paz ele já fez no início de 2018, juntando os 10 reinos. Ele já fez o acordo de paz com os 10 reis e os 10 reinos, que são 10 países e 10 presidentes. Agora, com essa visita de Mahmoud Abbas, Macron deixa claro que está assumindo um papel mais ativo nas negociações entre israelenses e palestinos, preenchendo o vazio deixado pelos Estados Unidos. Ele agora está sendo apontado como um possível mediador do diálogo de paz entre palestinos e israelenses. A tribulação já começou e a igreja não foi arrebatada. Apenas comprovando o que eu já falei em todos os meus vídeos aqui. Vou deixar o link aqui na descrição de todos os vídeos sobre o arrebatamento da igreja, comprovando que a igreja não seria arrebatada nessa tribulação, como não foi. Então acorda, abre o seu olho. O anti-Messias já apareceu. E ninguém foi arrebatado, porque ninguém será arrebatado antes, porque o arrebatamento só acontece no final da tribulação. Comprovo isso nos meus vídeos e assista eles aqui todos na descrição. Aí quando você vai aqui em Mateus 1:23, falando aqui erroneamente da tradução, a genealogia do chamado aí por uns, Jesus Cristo, fala no verso 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Bom, isso aqui está totalmente errado, porque você não encontra em nenhuma passagem da Escritura no Novo Testamento o Messias sendo chamado de Emmanuel. Você não vê em nenhuma parte da Escritura o Messias sendo chamado por esse nome, e muito menos a mãe dele chamando por esse nome. Chamavam por outro nome. Em hebraico,
As traduções da escritura estão erradas, foram compiladas por Roma, pela Igreja Romanista, mais conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana. Esses nomes aqui não são assim no original em hebraico, não existem esses nomes aqui. E Emmanuel Macron, ele é católico, ele é romanista, ele se diz católico, ele está unido com o catolicismo. No documento direcionado a todos os bispos e fiéis da Igreja, Bento XVI pede uma reforma do sistema financeiro internacional com base na moral e na ética e sugere a criação de uma autoridade política mundial para resolver os problemas. Ele já está sendo adorado. As pessoas estão hipnotizadas com ele. E deu-lhe o dragão o seu poder, ou seja, Satanás vai dar o poder ao anti-messias e o seu trono e grande autoridade. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. O que diz aqui? Já estão adorando Macron. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir durante 42 meses. Abriu a boca em blasfêmias contra o Criador, para difamar o tabernáculo, a saber que se habita no céu. Lembra-se do texto de Daniel? Daniel 7, verso 8. Está falando aqui do anti-messias. E havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Aqui está falando das blasfêmias e arrogâncias contra o Criador. Macron has been in front of the big black pyramid, the all-seeing eye sworn in. Then he says last week, I am God, declares a dictatorship, that it says, I am the sun god Jupiter. I am the sun god Jupiter, and I am now a dictator. What in the world is going on? Saying he will not tolerate dissent from the military. Je suis votre chef, et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. Como ele é romanista, é isso que ele fará e já está fazendo. E fará muito pior. É um político, funcionário político e banqueiro francês, atual presidente do seu país. Banqueiro. Nascimento 21 de dezembro de 1977, o dia mais escuro do ano, 21 de dezembro, o dia das trevas. É conhecido como o dia das trevas. A escritura fala em Daniel 9:26 sobre o anti-messias. Depois de 62 semanas será morto ou ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário. O seu fim será num dilúvio, até o fim haverá guerra e desolação, que são determinadas. O príncipe que há de vir, ou seja, o anti-messias é um príncipe. Aqui diz que o Macron é um príncipe, príncipe de Andorra. O jornal é o país, e o pequeno príncipe se fez rei. Notre tâche est immense, mes amis, et elle exigera l'engagement de chacun. L'engagement de nos armées, de nos forces de l'ordre, de tous nos services publics. Se preparem, porque agora as coisas só irão piorar. Como você pode ver aí ele falando, usar as forças armadas. Tudo isso é um plano da nova ordem mundial para a polícia única mundial, o exército mundial, que vai controlar você. L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières, menacé dans tant d'endroits. Veja o que ele está falando, defender o espírito iluminista, que é dos Illuminati. Ele é um banqueiro que faz parte desse sistema. O anti-messias não vai se apresentar a você como um diabo de chifre, todo vermelho, pegando fogo, com asas, com cascos. Não. Satanás não age assim. Ninguém seguiria isso se visse uma coisa dessa na frente. Ele vai se apresentar com uma forma muito bem afeiçoada, uma forma que será agradável à maioria, que vai cativar a maioria. Satanás usa do engano, da ilusão, para fazer o que bem entender com as pessoas. E é isso que está acontecendo. Merci, mes amis! Veja como ele fala e veja como ele cativa a todos com seu modo carismático de falar. Sem sombra de dúvidas, ele arrastará multidões e cativará a muitos com esse idioma que ele fala e com esse jeito
entusiasmante de falar e cativante. As pessoas irão segui-lo cegamente e confiar nele até o fim. É isso aí, pessoal. Fica o alerta. Estejam atentos porque agora só vai piorar. Prepare-se para ser perseguido. E muitos dos crentes genuínos, infelizmente, serão assassinados. Because the success of France matters to the entire world.